Você sabia que existe uma construção tão gigantesca que algumas pessoas acreditam que ela pode ser vista do espaço? Uma obra que atravessa montanhas, desertos e planícies por milhares e milhares de quilômetros. Hoje, aqui no História em Debate, vamos fazer uma viagem espetacular até a Ásia para desvendar os mistérios, as lendas e a verdadeira história por trás da impressionante Grande Muralha da China. Prepare-se, porque vamos entender juntos por que essa construção é, sem dúvida, uma das maiores e mais fascinantes obras de toda a humanidade. Vamos lá. A história da muralha, na verdade, começa muito antes de ela se tornar a estrutura monumental que conhecemos hoje. Pense bem. Lá no século III a.C., durante o reinado de um dos personagens mais importantes da história chinesa, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada, várias muralhas menores e desconectadas já existiam. E qual era o objetivo principal delas? Simples: proteger os reinos chineses contra as constantes invasões de povos nômades que vinham do norte, especialmente os temidos Xiongnu. Vendo essa ameaça, Qin Shi Huang teve uma ideia grandiosa. Ele ordenou que todas essas muralhas fossem conectadas, formando uma única e gigantesca linha defensiva. Para realizar essa tarefa colossal, milhares de trabalhadores foram recrutados. Eram soldados camponeses e até prisioneiros, todos mobilizados para essa construção épica, mas as condições de trabalho eram brutais, extremamente duras. Muitos, infelizmente, morreram durante as obras, de exaustão, fome ou acidentes. Essa realidade trágica fez com que a muralha ganhasse um apelido bastante sombrio: o maior cemitério do mundo. É um lembrete do imenso custo humano por trás dessa maravilha da engenharia. É importante entender que a muralha não foi construída de uma só vez, como um projeto único. Longe disso, ela foi na verdade um trabalho contínuo, que passou por diversas reformas, ampliações e reconstruções ao longo de séculos e de várias dinastias chinesas. Após a queda da dinastia de Qin Shi Huang, a dinastia Han, por exemplo, expandiu a muralha ainda mais para o oeste, para proteger as rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda. Mas o período que realmente deu à muralha a aparência robusta que vemos hoje foi a dinastia Ming, que governou a China entre os séculos XIV e XVII. Foi durante a Era Ming que a construção ganhou sua estrutura mais resistente, feita com tijolos e pedras sólidas. Eles adicionaram torres de vigilância estrategicamente posicionadas, fortes militares para abrigar tropas e sistemas de comunicação com sinais de fumaça. E a extensão total da muralha, se a gente considerar todos os trechos construídos ao longo da história, é algo difícil de imaginar. Ultrapassa 21 mil quilômetros. Para você ter uma ideia, isso é quase metade da circunferência do nosso planeta Terra. É absolutamente monumental. Agora, vamos a uma pergunta que muita gente faz. A muralha era realmente impenetrável? Será que ela funcionava como uma barreira infalível? A verdade é que não. Ela não impediu totalmente as invasões. Em vários momentos da história, povos do norte conseguiram ultrapassá-la. O exemplo mais famoso é o dos mongóis, liderados pelo lendário Genghis Khan, que, apesar da muralha, conseguiram invadir e conquistar a China no século XIII. Então, se ela não era uma defesa perfeita, qual era a sua verdadeira função? Além de tentar barrar exércitos, a muralha servia para muitas outras coisas. Ela era usada para controlar as rotas comerciais, fiscalizar a entrada e a saída de mercadorias, cobrar impostos sobre o comércio e, talvez, o mais importante, demonstrar o poder e a grandiosidade do Império Chinês para o mundo. A muralha era tanto uma barreira física quanto um poderoso símbolo político. Era uma declaração de que ali havia um império organizado e forte. Vamos agora desvendar um dos maiores mitos sobre a Grande Muralha: a ideia de que ela pode ser vista da Lua a olho nu. Essa história é muito popular, mas infelizmente não é verdade. Astronautas que foram à Lua, como Neil Armstrong, confirmaram que é impossível vê-la de lá. Ela é simplesmente muito estreita. Na verdade, a muralha pode ser vista da órbita baixa da Terra, que é muito mais perto do que a Lua, mas apenas em condições muito específicas de iluminação e clima, e geralmente com o auxílio de equipamentos como binóculos ou lentes de zoom. A olho nu, mesmo da Estação Espacial Internacional, é extremamente difícil a identificar lá no meio da paisagem.
Mas honestamente esse fato não diminui em nada a sua grandiosidade. A magnitude da Grande Muralha não depende de ser vista do espaço, mas sim do impacto que ela tem aqui na Terra, em nossa história. Hoje, a Grande Muralha é muito mais do que uma antiga estrutura militar. Ela é um dos maiores patrimônios culturais do planeta. Em 1987, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, um reconhecimento de sua importância universal. Milhões de turistas de todo o mundo visitam seus trechos restaurados todos os anos, especialmente as seções mais famosas e bem preservadas que ficam próximas a Pequim, como Badalim e Mutianyu. Caminhar sobre a muralha é como caminhar sobre a própria história. Mais do que uma construção de pedra e tijolo, a muralha se tornou um símbolo profundo da identidade, da resiliência e da longa história do povo chinês. É um ícone nacional que representa a perseverança e a capacidade de realizar feitos extraordinários. Em resumo, a Grande Muralha da China não é apenas uma obra de engenharia. Ela representa uma mistura complexa de sentimentos e ideias. Representa o medo das invasões e a busca por proteção. Representa o poder imperial e o controle sobre pessoas e territórios. Representa o imenso sacrifício humano e, ao mesmo tempo, a incrível resistência histórica de uma civilização. É um monumento que atravessa séculos e continua a despertar admiração e curiosidade no mundo inteiro. E agora, depois de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, Bok, achá que, no fim das contas, a muralha cumpriu seu papel principal como defesa? Ou ela foi mais um símbolo de poder do que uma barreira real e eficaz? Quero muito saber o que você pensa. Obrigado por ter assistido a mais este episódio do História em Debate. Se você gostou de viajar pela história da Grande Muralha, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!